Não tenha medo. Não tenha medo, porque quando Deus entra, o medo, ele perde a força. Mas o medo, ele não avisa quando chega. Ele entra em silêncio, aperta o peito, confunde a mente, enfraquece a fé. Medo de errar, medo de perder, medo do futuro, medo de decepcionar, medo de não dar conta. E talvez hoje você esteja ouvindo isso com algum medo guardado aí dentro de você. Mas deixa eu te dizer algo que atravessa séculos, gerações e histórias humanas. Não tenha medo. Essa é a frase que Deus mais repete na Bíblia. É algo curioso e poderoso. Dizem que a expressão "não tenha medo" ou "não temas" aparece 365 vezes, uma para cada dia do ano. Como se Deus soubesse que todo dia a gente ia precisar ouvir isso de novo. Não é coincidência, é cuidado, porque Deus conhece o coração humano e Ele sabe. O medo é uma das maiores prisões da alma. O medo, ele paralisa. A fé movimenta. O medo, ele não grita, ele sussurra. Ele diz bem assim: e se der errado? E se você falhar de novo? E se não for para você? E se você perder tudo? O medo, ele sempre fala do futuro, mas nunca traz solução. Já Deus fala diferente. Em Isaías 41:10 está escrito: não temas, porque eu estou com você. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Você percebeu? Deus não diz "não tenha medo, porque tudo vai ser fácil". Ele diz: não tenha medo, porque eu estou com você. A presença dele é maior que qualquer cenário. E a gente continua falando que quando Jesus entra, o medo, ele precisa sair. Entregar a vida para Deus não significa ausência de problemas, significa presença de direção. Quando Jesus entra na nossa vida, o medo, ele perde o controle, porque agora ele não governa mais sozinho. Em João 14:27, Jesus nos diz: não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Olha só que forte, ele fala com o coração, porque o medo nasce ali. E quando o coração confia, o medo enfraquece. Ter fé não é não sentir medo, é não ser dominado por ele. Isso é importante dizer. Ter fé não é ser corajoso o tempo todo. Até os maiores homens e mulheres da Bíblia sentiram medo. O diferencial não era a ausência do medo, era a decisão de confiar apesar dele. Coragem não é gritar, coragem é continuar. Você lembra da história de Pedro que andou sobre as águas até olhar para o medo? Pedro, ele só começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e focou na tempestade. E isso acontece com a gente o tempo todo. Enquanto olhamos para Deus, andamos. Quando olhamos para o medo,
afundamos. Mas até quando Pedro afundou, Jesus estendeu a mão. Isso é graça, isso é cuidado, isso é amor. E o medo ele mente, Deus sustenta. O medo diz, você está sozinho. Deus nos diz, nunca te deixarei. O medo diz, você não vai conseguir. Deus diz, a minha graça te basta. O medo diz, desista. Deus diz, permaneça. E chega o momento da vida em que você precisa escolher qual voz vai ouvir. Então, não tenha medo do futuro quando Deus já está lá. E em Josué 1:9, Deus declara: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. O futuro ele pode ser desconhecido para você, mas não é para Deus. Ele já está lá. Isso muda tudo. Para finalizar, talvez você esteja vivendo dias difíceis. Talvez esteja cansado. Talvez esteja com medo de tomar decisões. Talvez esteja tentando ser forte sozinho. Mas hoje, essa mensagem chega com um lembrete bem especial. Não tenha medo. Deus cuida. Jesus caminha com você e você não está sozinho. Então, respira, entrega e confia. Um dia de cada vez. Uma promessa de cada vez. Uma fé renovada a cada manhã. Não tenha medo. Eu sou o Júnior Pinheiro, me despeço de vocês e até o próximo podcast. Tchau.